O assunto de hoje é algo que incomoda a todos nós. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Sabe do que eu tô falando? Da opinião dos outros. Quando tu pergunta a opinião dos outros, é porque tu quer saber. Mas e quando as pessoas dão suas opiniões sem sequer serem convidadas a fazê-lo? Quando tu tem que ouvir o que a pessoa acha, pensa, e tu nem tá afim. Às vezes, a opinião dos outros machuca, fere como espada, como uma paulada, como uma pedrada. E tem pessoas que são paralisadas pela opinião dos outros. E hoje eu quero te falar de alguém maravilhoso que não deu a mínima para a opinião dos outros. Quem será, hein? Quem será que é tão bem resolvido, que tinha um comprometimento tão grande com a sua missão, com o seu propósito, com o seu chamado, que não perdia tempo com a opinião alheia? O Senhor Jesus. Quem pensou em Jesus, acertou. Mateus, capítulo 11, verso 18. Nesse versículo está expressa a opinião dos outros. Já vamos começar deixando bem claro que outros, quando a gente fala outros, é qualquer um. É ninguém mais, ninguém menos. Os outros. Aqueles que falam sem nem serem convidados a dar sua opinião. A opinião dos outros. Eu não estou falando de alguém da tua família que tem autoridade sobre a tua vida. Não estou falando de homens e mulheres de Deus. Não, eu estou falando da opinião dos outros. Daqueles que, a multidão leva. Nesse versículo, falavam de João, que João era estranho. Sabe o João Batista? João era muito estranho. Nunca se soube, mas acredita-se que João não tenha casado, que ele tenha sido nazireu. Que João tinha cabelos compridos, se vestia de roupas de camelo, peles de camelo. Comia gafanhoto, não é qualquer gafanhoto, tá? Era um gafanhoto gigante, carnudinho. E comia mel silvestre. E pregava o arrependimento. E metia o dedo na cara, até de Herodes. Perdeu a cabeça por isso. Porque falou a verdade para o rei. E muitas vezes reis, presidentes, homens investidos de autoridade não aceitam ouvir a verdade, né? Não aceitam ouvir que estão errados. Tá, mas esse é o João Batista. Aí, qual era a conclusão dos outros? O que as pessoas falavam de João Batista? Ele tem demônio? Ele não é normal? Imagina, não casou? Vive no deserto? Come gafanhoto? E fica gritando aos quatro cantos? Arrependei-vos, arrependei-vos. Aí vem Jesus. Jesus. Jesus, amado, querido, paciente, manso, humilde, sentava, conversava, comia e bebia. Com quem? Com pecadores? Com mulheres de fama duvidosa?
Sabe o que falaram de Jesus? Que ele era um comilão e um beberrão. Daí tu pensa assim, o que não comia e não bebia era cheio de demônio. O que comia e bebia e andava com pessoas também não prestava. E aí no final desse texto diz que a sabedoria é provada pelos frutos. Aquilo que tu faz é muito mais importante do que aquilo que tu fala. Então, quando eles acusavam Jesus de comilão e beberrão, eles estavam querendo botar um rótulo em Jesus, assim como botaram em João Batista. Então a questão não era o quanto ele comia, ou o quanto ele bebia, ou com quem ele andava, ou se ele sentava com esse ou com aquele. A questão era a vontade de falar mal. Era a crítica, era o veneno, a inveja. A Bíblia diz que entregaram Jesus por inveja. A lição que eu quero deixar para hoje, a reflexão que eu quero deixar para hoje, é que nós não conseguiremos agradar a todos. Nem o Senhor Jesus agradou a todos. Jesus não conseguiu converter nem os seus 12 discípulos. Lembra de Judas? Judas bebeu da fonte de todos os outros. Então, sempre vai ter um espaço para a liberdade, para o livre-arbítrio, para a decisão daquela pessoa. Sempre a pessoa vai poder fazer o que ela quiser e falar o que ela quiser, independente do que tu tá fazendo certo ou que tu tá fazendo errado. Só que realmente as palavras doem, as palavras paralisam. Tem pessoas que têm suas vidas, seus trabalhos, seus ministérios, suas famílias paralisadas por conta da opinião dos outros. Nesse dia, se eu puder te dar um conselho, não te preocupa com a opinião dos outros. Em primeiro lugar, te preocupa com o que Deus fala a teu respeito. O que Deus pensa a teu respeito. O que Deus tem planejado para ti. Aí depois sim, tu ouve teu pai, tu ouve tua mãe. Se tu é casado, ouve teu marido, ouve tua esposa. Se tu congrega, ouve teu pastor, teus líderes. Se tu tem amigos de fé, irmãos camaradas, se tu tem amigos de fé, amigos antigos, amigos que estão contigo nos dias de sol e nos dias de chuva, ouve. Palavras de sabedoria sempre são bem-vindas, mas a opinião dos outros, que são baseadas muitas vezes em frustrações, em inveja amargurada, que é o que a Bíblia diz. Pessoas que projetam sobre a tua vida aquilo que elas não conseguiram, aquilo que elas fracassaram. Não vai atrás. Existem muitas vozes no mundo. A única voz que realmente importa é a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito da verdade. A voz do Espírito de sabedoria. Do conselheiro. Daquele que te indica o caminho. Vai por aqui. Não vai por aí. Faz assim. Não faz assado. Esse conselheiro, essa voz é que nos importa. Tem uma história que eu contava para os meus alunos, que é bem conhecida, tem na internet aí, do burro, do velho e do menino. Que é uma crítica, na verdade é isso, a opinião dos outros. A história conta que o homem, que o velho, o idoso, o senhor, ia fazer uma viagem. Então ele foi com o burro, claro, mochila, trouxa, coisas, e a criança. E aí ele passava puxando o burro, com o menininho do lado. Aí dizia assim, mas que velho bem burro é esse? O velho é mais burro que o burro. Porque ele, em vez de botar a criança em cima do burro, né? Aí ele botava a criança em cima do burro. Aí passava por outro lugar, as pessoas diziam assim, mas que velho explorador, né? Coitado do burro carregando essa criança.
Aí ele subia no burro. Aí dizia, olha que velho desnaturado, deixa a criança caminhando em vez de botar a criança em cima do burro. Aí o velho pegava a criança, subia junto com ele. Aí dizia, olha o direito dos animais, o velho e a criança em cima do burro estão explorando o animal. Eu não vou continuar, tá? Porque eu acho que vocês já entenderam. Aconteça o que acontecer, faça o que tu fizer, sempre vai ter alguém para falar mal de ti, para dar a opinião. Então, se falaram mal de Jesus, que ele era comilão e beberrão, o que vai sobrar para nós? A gente não vai conseguir agradar as pessoas. Importa agradar a Deus e não aos homens.